Bom, temos aqui a nossa aula 8, né? Aqui um conteúdo para vocês lerem, um conteúdo da própria Wikipedia, que eu entendi que ele tá bom, relativo a mídias eletrônicas, tal, e, etc, e Blu-ray, fita, etc. Tá? Dispositivos de armazenamento. E como material complementar, tem aqui um vídeo para quem quiser entender um pouquinho mais da forma eletrônica de como as coisas são armazenadas, tá? Não é um vídeo que eu vou considerar fácil, tá? Não é do nosso curso, mas às vezes é interessante a gente entender como as coisas acontecem da forma física, né? Como é que os físicos conseguiram fazer a gente ter memórias e guardar informação nos transistores e etc. Hoje eu quero focar aqui, ó, na arquitetura de von Neumann. Tem dois vídeos que faz parte dos estudos de vocês. E o que eu vou explicar agora é preparar vocês para assistirem esses vídeos. Eu acho que esse primeiro vídeo vocês já estão preparados, vocês podem assistir, são vídeos da Univesp, que geralmente são feitos por professores da USP, Unicamp. Eles são muito bons. E esse aqui é um outro que eu também selecionei, da Univesp Organização de Computadores, que vai falar mais de arquitetura, que é o que eu quero tratar com vocês. Alguns alunos já tinham me perguntado, acho que uns dois alunos, e é bom estar passando para vocês que aqui na aba Recursos tem algumas coisas que a gente vai usar no nosso semestre, tá? Então, isso aqui a gente vai usar na próxima aula. Esse aqui é o slide que eu já mostrei para vocês. E tem aqui um livro interessante, que é o livro de Organização e Arquitetura de Computadores, que é esse que eu acabei selecionando a página do modelo que eu vou estar comentando. Deixa eu só marcar aqui página 22. Deixa eu ir para a página 1. É um material da rede ETEC, tá? São materiais públicos, inclusive. Existem muitos livros públicos na rede nacional de pesquisa, e alguns estão nas nossas referências do curso. E esse aqui, apesar de ser um curso técnico, ele está na medida para vocês, tá? De ADS. Então, quem quiser estar estudando por aqui também é o que eu recomendo de material que a gente tem em português. Então vai falar a evolução das arquiteturas, algumas coisas que a gente falou, ó. Sistemas de numeração foi o que nós tratamos semana passada. Portas lógicas, já falei um pouquinho também, de memória principal, secundária, caixa, registradores, aquilo lá com vocês. E a gente vai lá para a página 22 hoje. Opa, deixa eu permitir um pessoal. Permitir e ver. Alguém quer participar. Caramba, eu não estou conseguindo autorizar. Mas parece que já conseguiu. Bom, se vocês tiverem algum grupo aí, avisa que eu estou tentando. Tá dando uma mensagem que alguém quer participar, mas eu estou vendo que o Jonathan está aqui. Já conseguiu. Uma dica, aliás. Alguns de vocês eu tive que autorizar porque vocês não usaram a conta institucional. As pessoas que usaram a conta institucional entraram direto, não precisaram de autorização. Mas vamos lá. É, Modelo de von Neumann. Primeiro, o que que são modelos? Eu acho que eu nunca comentei isso com vocês. Modelos são simplificações que a gente fazem de alguma coisa que funciona na nossa vida. Modelos podem funcionar para simplificar ideias físicas, ideias da química, ideias da computação, ideias da própria sociedade, né? A gente pode ter modelos meteorológicos, modelos sociológicos e por aí vai. No caso aqui, nós estamos vendo uma figura que representa a arquitetura de John von Neumann. E essa arquitetura
este modelo aqui é um modo básico como funciona, ah, digamos, hardwares mais tradicionais, porque hoje os hardwares já não estão mais tradicionais, né? Nós temos hardwares que estão vindo com IA, nós temos hardwares que estão vindo com o que a gente chama de aceleradores, que são outros processadores para ajudar em tarefas em que a CPU não é tão boa, né? Ela faz, mas ela demora muito. E por aí vai, né? Então hoje eu cheguei a mostrar para vocês, deixa só para vocês terem uma ideia, vamos voltar aqui do que eu estou falando. Acho que eu tenho uma imagem boa aqui. Eu cheguei a explicar para vocês que tinha uma época que os processadores eles faziam contas, mas eram lentos. E aí a gente tinha que fazer o quê? Se a gente quisesse acelerar mais cálculos, por exemplo, usar uma planilha eletrônica que tinha muitas e muitas fórmulas, a gente comprava um coprocessador matemático para fazer mais contas do que a unidade principal. E aqui em cima já tem uma imagem do Intel i386, que era a CPU tradicional, que tem uma unidade lógica aritmética, então ela soma, subtrai, mas não tinha muita capacidade de fazer cálculos. E aí comprava o i387, que era o coprocessador matemático. E a gente está indo para uma era que é o seguinte, o que, que acontece? A gente tem a nossa CPU, voltando para aquela imagem do Snapdragon 810, a gente tem isso aqui, a nossa CPU. Aqui a gente pode chamar esse Multimedia Processing, é uma parte, né? É um processador multimídia que facilita eh, fazer chamadas de vídeo, codificar e decodificar áudio e vídeo e tudo mais. Então, o processador aqui, Cortex A57 e Cortex A53, as CPUs, elas podem fazer processamento multimídia? Podem. Só que elas iam se ocupar, exigir um outro algoritmo, outro software, e elas iam demorar mais do que se for na unidade dedicada de processamento. E aqui a gente podemos chamar esse aqui é o coprocessador gráfico. Ah, CPUs podem construir os gráficos? Podem, mas ela vai demorar. Então a gente coloca numa coisa que é especializada para fazer gráficos, que é a GPU. E agora o que está acontecendo? Essas unidades especializadas estão aumentando, né? Então agora nós temos dentro do Intel, que a gente vê os Intels Ultras, a parte de inteligência artificial, que resumindo para matemática, para matemática, gente, a parte de inteligência artificial, ela, na verdade, é multiplicação de matrizes. A gente pode achar que é uma coisa super sofisticada, é sofisticado, mas tudo se resume depois a multiplicar matrizes, matematicamente falando. Tá? E, mas antes de tudo isso, a gente tem esse esquema aqui. O que, que o von Neumann pensou? Ele pensou o seguinte, que como depois do Turing fazer as suas primeiras contribuições na computação, o von Neumann vai lá dizer o seguinte, ó, para a gente conseguir processar dados, processar informação, a gente precisa de uma memória, de uma unidade de controle, uma unidade lógica aritmética, entrada e saída. No desenho aqui poderia ter invertido essa seta, né? Mas tudo bem. Seria melhor se fosse o contrário, tá? No caso aqui, os nossos computadores celulares, eles funcionam da seguinte forma: tudo que vai ser passado pelo processador está nessa única memória que tem a função de guardar o programa e os dados, né? Eu já comentei com vocês que a memória principal também chama memória de trabalho. E fica tudo nela. E aí o que, que acontece? Conforme o programa vai passando, a unidade de controle vai
é, acompanhando em que parte do programa está, vai decodificando e executando. E a unidade lógica aritmética, ela faz várias coisas, principalmente lógica e aritmética. Foi engraçado. Mas vamos lá. O que que ela faz? Por que a gente chama de unidade lógica aritmética? Porque lá atrás ela fazia basicamente o quê? Operações lógicas, que é operação e, operação or, operação shor e operação not, que é a de negação que eu já mostrei para vocês. E as funções aritméticas, soma, subtração, multiplicação e divisão. E entrada e saída para outros dispositivos, né? Então o processador faz isso aqui. Esse acumulador é onde se guarda os resultados e esse é o primeiro nome que ele teve. Então toda vez que a gente faz uma operação, vai para o acumulador. E às vezes a gente faz contas usando o próprio resultado do acumulador para a próxima operação. Então, tipo, 2 mais 3, 5, já fica lá no acumulador. Mais 7, 12, já fica no acumulador. E por aí vai. Por isso que ele tem este nome. Aproveitando, eu estou aqui de olho no chat, tá? E vocês podem usar a voz a qualquer momento também. Aí o... Caiu, rapaz. Deu um bug aqui. Talvez ele tenha... sugira pro pessoal que eles entrem com a conta institucional. Aí ele volta. Bom, deixa eu deixar no chat. Eu vou mostrar de uma forma muito rápida. Depois vocês têm um vídeo que é a aula que vem. O nosso simulador assembly, que está aqui, tá? Essa página aqui tem um código muito simples que dá para você carregar, levar no pendrive, se vocês quiserem. Eu não vou rodar este programa hoje. Eu acho que este programa é muito, ah, podemos dizer, um pouquinho complicado para o momento. Mas semana que vem eu passo passo a passo com vocês. Deixa eu fazer um programa menor aqui. Pode ser. Peraí, o que eu preciso lembrar mesmo? Preciso disso aqui. Não preciso disso. Eu vou só adaptar um pouquinho o programa. Não preciso disso. Não preciso disso. Perdi minha conexão, peraí. Justo eu? Pronto, gente, estou de volta. Caiu aqui, mas já reconectei. Ah, vamos colocar 30. Vamos colocar move B35. Add
AB e route. Acabou o programa. Pronto. Não preciso de nada disso, tá? Esse é um programinha bem simples. Aqui, esse é, site funciona como uma máquina de von Neumann. A gente tem a nossa memória RAM aqui. Aqui tem algumas coisas que fazem parte da unidade de controle, né? Conforme isso aqui. Seria partes da unidade de controle. Nós temos aqui a nossa saída de vídeo e aqui uma memória compartilhada. Eu tenho um outro vídeo que explica isso muito mais detalhado. Eu só quero ser bem rápido nesse momento para a gente pensar mais no modelo e não neste site. Eu vou dar um passo aqui e quando eu dou este passo, o que acontece? Vocês podem ver que apareceu 0603 EB0600. Isso aqui é o código hexadecimal que foi para a memória RAM. Então imagina que esse programa aqui em assembly já foi compilado e depois de compilado ele é carregado na RAM. E está aqui. Essa sequência hexadecimal corresponde a este código aqui. E a primeira coisa que ele fez foi carregar o valor 232 na unidade D. Alguém mais não está vendo? Porque eu estou vendo que está compartilhada. Deixa eu ver. N- É, no meu Meet aqui também está aparecendo. Está na minha gravação. Então, Matheus, talvez você tenha que tentar recarregar. E aí, puxa vida, mas ele carregou E8. O que que é o E8? É o 232 em hexadecimal. E ele tem uma questão especial nesse simulador, porque esse E8 é essa posição de memória aqui da RAM. Então aqui é a posição de memória E8. Vocês estão vendo que aqui está cinzinha? É porque essa parte cinza equivale aqui à memória de vídeo. Então qualquer coisa que eu colocar aqui, que eu for escrevendo aqui, vai aparecer nessa saída. Mas vamos lá, deixa eu dar mais um passo. Um passo é colocar o valor 30 no registrador A. Dei o passo. Um E. Por quê? Porque ele passou para hexadecimal. Agora eu vou colocar o valor 35 na variável B. Mais um passo. No registrador B. 23. Então, 23 é 35 em hexadecimal. A próxima é uma adição. Ele adiciona. Depois eu passo mais detalhes, mas essa função de adição é o seguinte: ele soma A mais B e coloca o resultado em A. Né? Inclusive, antigamente só o registrador A era o acumulador, só ele recebia resultados. Nos processadores mais modernos, qualquer registrador pode receber resultados. Então vai lá, vamos somar 30 com 35, 65. Qual que é o resultado? 41 em hexadecimal. E agora essa instrução, ela vai fazer o seguinte: ela vai mover, né? Aqui eu movimentei 232 para o D, movimentei 30 para o A, equivale à atribuição em C, vamos fazer B igual a 50, C igual a 2, por aí vai. É uma atribuição. Mas na lógica do processador, na lógica assembly, a gente só movimenta dados de um lado para o outro. Não existe a ideia de atribuição. Agora eu vou mover o valor de A, e aqui tem esses colchetes. Eu já tentei deixar uma resolução boa, até mesmo para tela de celular, mas vamos lá. Tá, tem esses colchetes para dizer o seguinte, olha, pega o valor de A e coloca no endereço que está na variável D. Então, a variável D tem o 232, que é o E8,
Então, tipo, coloca na memória RAM. Eu escrevo direto na memória RAM, não escrevo nos registradores. Inclusive, né, quando a gente tem muitos problemas de vírus, de ataques, de problemas de segurança no processador, é esse tipo de coisa que está acontecendo. O programa está escrevendo na memória, que seria aqui, mas na área de outro programa. Né? Hoje os sistemas são mais seguros, eles não permitem que um programa, porque aqui na memória RAM pode ter mais programas carregados em outros lugares. Né? Hoje os sistemas operacionais não permitem que um programa fique escrevendo informações na área de memória do outro, mas às vezes isso falha. E aí nisso que você falha, um vírus ele pode se escrever em cima de um programa. Mas vamos lá, essa posição aqui, ela vai receber o valor 41. Então vou dar mais um passo. Opa, espera lá. 41 apareceu a letra A. A gente está fazendo uma soma, né? E a ideia é que o resultado aparecesse como números. Mas este A aqui, ele é o resultado? Não, não pode ser. Porque a gente já viu que o A equivale a 10, mas apareceu a letra A. O que aconteceu é o seguinte: a memória de vídeo ela estaria ligada na prática ao que a gente chama de placa de vídeo. E a placa de vídeo, ela interpreta aquele código pela tabela ASCII. Então, quando eu coloquei 41, ele olhou na tabela ASCII que tem lá no computador, lá na própria placa de vídeo, a placa de vídeo ela já tem a tabela ASCII embutida nela, ela viu, 41 é A e ele mostrou a letra A. Então, este A aqui não é um número, ele é um texto, não é um número hexadecimal. E se a gente quisesse que aparecesse o resultado, aí nós temos que usar uma lógica de programação para construir um texto que equivale ao resultado que a gente quer. Tá? Então, isso aqui é um programinha simples. Semana que vem a gente vai mexer mais nisso aqui. Eu até recomendo que vocês talvez até assistam o vídeo se vocês tiverem tempo. Mas se não tiver tempo, a gente vai com calma e vamos ver é, mais pausadamente semana que vem. Alguma pergunta até o momento? Eu já separei aqui. Aqui é a arquitetura von Neumann. Aliás, seria bom passar nesse esqueminha aqui para vocês entenderem, né? A gente tem a arquitetura, mas a gente tem o ciclo da máquina. Fetch é pegar. Pega, decodifica, executa. Pega, decodifica, executa. E é o que as máquinas vão fazer o tempo todo, tá? Dentro dessa arquitetura, pega a informação da memória, decodifica e executa. Pega a informação da memória, decodifica e executa. Então aqui eu vi que a professora, como é que ela chama? Tem o nome dela aqui mesmo? Cíntia Marge. No meio do vídeo dela tem exatamente essa imagem aqui da Wikipedia, ela coloca os créditos e tal. Esta página é uma página boa. Não está nas minhas sugestões, mas quem quiser estudar um pouquinho mais, pode ir lá. Para encerrar, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco. Acho que não dá certo. Deixa eu ver se eu acho maior. Talvez na própria Wikipédia. Ela pegou a imagem da própria Wikipédia, tá? Essa aqui é uma outra arquitetura. Putz.
Caiu de novo a conexão. Deixa eu esperar. Tô voltando ou não? Deixa eu ver. Voltei outra vez. Com a Giovana rindo. Só porque eu ia terminar. Eu nem sei o que você fez. Ah, o rio foi sem querer? Tá bom. Tô de volta. Tá. Bom, vamos lá. A arquitetura Harvard, cara, se diferencia um pouco da arquitetura de von Neumann porque tem duas memórias separadas. Isso vai dar um pouquinho de agilidade, né? Porque entra instruções por um lado, entra já os dados por outro, é, e o controle de unidade já vai processando e indo para a saída. Então, ter duas memórias é interessante? É, só que custa mais caro. Então, na prática, isso não acontece na nossa vida, mas pode acontecer, por exemplo, em GPUs. As GPUs elas têm vários tipos de arquiteturas, e uma delas é essa. A gente vai ver mais para frente um pouquinho melhor como funciona uma GPU. E ela faz isso. Vai entrando dados e vai entrando instruções. E algumas vezes as instruções nem entram, as instruções já estão prontas lá, dentro da GPU, porque ela sabe que aqueles dados você tem que construir um personagem, ou você tem que construir uma textura, ou tem que construir sombra, e por aí vai, pensando em jogos. Né? Então as instruções estão prontas, ó, faça sombra, aí vem os dados para fazer a sombra, faça textura, e por aí vai. Então a gente pode pensar um pouquinho que algumas placas de vídeo, talvez a maioria delas, é, tem um esquema um pouco mais parecido com isso e diferente da arquitetura de von Neumann. Encerrei por aqui, mas vocês ainda precisam estudar, tá? Eu recomendo que vocês aproveitem o fim da noite e assistam e vejam esse conteúdo. Este aqui, assistam os dois vídeos obrigatórios aqui sobre a arquitetura de von Neumann. Eu particularmente recomendo que vocês assistam sempre na velocidade 1, mas vai de cada um. Se alguém quiser assistir mais rápido, mais lento, é, fica à vontade e lembre-se sempre de anotar uma coisa que vocês não tenham entendido. Vocês anotam que a gente conversa na próxima aula. Alguma questão? Ok. Deixa eu só para finalizar mesmo. é, eu estou planejando os nossos questionários diagnósticos para a segunda quinzena de novembro. E aí a gente vai começar um ciclo de ver essas perguntas. Essas perguntas já são um treinamento para a prova final que vai ser lá em fevereiro, porque a prova ela tem questões parecidas, talvez eu mude algumas, mas elas são sempre parecidas, mas não são iguais. Elas são sobre os mesmos temas, mas não são as mesmas perguntas. Então, se está todo mundo satisfeito, eu encerro por aqui. Boa noite para todos. Terá simulado? Não tem simulado, Matheus. O simulado é você participar dos questionários. E aí depois eu vou dar um gabarito com as respostas, vou explicar direitinho tudo para vocês, tá? Este é o simulado, é fazer esses questionários.
Obrigado a todos, boa noite e até semana que vem.